Gostaria que a igreja pudesse abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos saltados hoje. Na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 28. Nós temos um texto, um versículo que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Queridos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma palavra determinante e que deve fundamentar a vida do crente. O fundamento das nossas escolhas, o fundamento das nossas ideias, das nossas ações, deve passar pela certeza, não é pela possibilidade, mas pela certeza de que em Cristo tiramos o nosso sustento, que nele temos a certeza que viveremos por algo bom, que viveremos um caminho reto, que teremos justiça. A vida em Cristo, ela traz garantias. Repita comigo, garantias. A gente vive uma vida em um mundo inseguro. E tudo que nós queremos, para todas as nossas escolhas, são garantias. Você compra um produto, você quer garantia. Algumas lojas já sabem disso. Elas não apenas oferecem a garantia do produto, como agora também vende garantia, que quase todo mundo nega, né? A garantia estendida. Você compra um carro novo e você quer fazer um seguro, para que você tenha uma garantia, porque o mundo é sombrio, porque o mundo é perigoso, porque seu carro é um alvo, seu patrimônio é um alvo. Então você quer criar algo que proteja. Então há algo em nós que já existe essa consciência. E nós precisamos alimentar essa consciência para a ideia da nossa relação com Deus, da nossa relação com Cristo. Vivemos em um mundo sombrio, vivemos em um mundo difícil, mas em Cristo nós temos a garantia, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu posso até chorar agora, mas a alegria vem pela manhã. O tempo inteiro a palavra está nos direcionando a algo que o pastor Teobaldo já trouxe aqui. Algo que traz esperança. E em Cristo nós nos movemos por esperança. Porque em Cristo nós nos movemos por mistérios. Pois não sabemos os desígnios de Deus. Não sabemos qual o plano de Deus para a minha vida amanhã. Eu não sei o que Ele pretende de mim na próxima semana. Mas sei que é bom. Porque vem de Deus. Essa é a grande diferença de quando os nossos planos, sonhos e projetos estão alinhados na força do homem e quando elas estão entregues em totalidade ao Senhor. Quando nós lemos o texto de Romanos e afirma das coisas boas para aqueles que o amam, me vem à mente o quanto a humanidade devolve esse amor para si mesma e na sua relação com Cristo. E toda vez que eu penso que Cristo realizou muitas proezas, uma bondade infinita, e quando esteve na terra como homem, fez coisas absurdas. Quem caminhou com Cristo viu até muito mais do que aquilo que é descrito. Mas mesmo assim, em um determinado dia, foi posto à humanidade, a sociedade daquela época, uma escolha: Cristo ou Barrabás. E a humanidade, em todo o exercício da sua impureza, fazendo algo que não fez apenas naquela época, mas que continua fazendo em muitas vezes que estamos diante de uma situação de escolher Cristo ou uma outra escolha. Aquela sociedade, aquele grupo daquela época errou. Errou
acertando. Porque tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Então Deus queria que se escolhesse um homem ruim, Deus sabia que se escolheria um homem ruim. Porque Deus trabalhou com a compreensão de como era o coração da humanidade, de como era o coração das pessoas. Aquilo não foi sobre Deus, aquilo foi uma denúncia do que é o coração do homem. O homem estava se denunciando e dando evidência das suas impurezas, das suas fraquezas e das suas debilidades. Por isso eu penso, qual é a maior tragédia que o universo já viveu? Foi a crucificação do Filho de Deus. Mas qual foi a maior bênção que o universo já viveu? Foi a crucificação do Filho de Deus. O resultado e o produto dessa crucificação, celebrado agora na ceia, está aqui, se manifesta aqui. Temos a liberdade de estarmos aqui reunidos para glorificar o nome de Deus. Não para glorificar o nosso nome, não apenas para vir pedir algo ao Senhor, mas para dar evidência do quanto o nosso coração é grato por aquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo. Amém? Queridos, para quem está anotando principalmente, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com a igreja é que a pior coisa tornou-se a melhor coisa. Em Atos capítulo 2, versículos 23 e 24, vai dar evidência para nós sobre esse assassinato de Jesus, que denuncia como a maior maldade, pois diz que ele foi entregue, mas foi entregue de maneira determinada pelos desígnios de Deus. Deus estava no controle. Concorda, igreja? Amém? Então Deus transformou o horror da cruz em redenção. Deus transformou algo absurdo em algo glorioso. Deus transformou morte em vida, condenação em esperança. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas sei que para todo sentimento angustiante que você pode estar vivendo, toda tristeza que você tem carregado, ou toda desesperança que toma conta do seu coração, queridos, em Cristo há esperança. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Assim como em Isaías capítulo 53, versículo 5. Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Gênesis 50, versículo 20, diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para realizar o que agora está sendo feito, salvar a vida de muitos. O tempo inteiro a palavra está sinalizando: o Senhor transforma, o Senhor muda histórias, o Senhor muda rotas e muda direcionamentos. Caminhos de morte agora têm o direito de viver um caminho de vida, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor veio para apagar rotas de desgraça, rotas de destruição, e repito, trouxe esperança. Amém? Porque este é o Senhor. Não é à toa que o primeiro milagre que nós temos descrito nos evangelhos é a transformação da água em vinho. Porque havia uma mensagem que estava sendo passada ali. O Senhor poderia ter curado multidões de enfermos, poderia ter feito muitas coisas, mas a primeira mensagem que fica é: eu vim para te transformar. Eu vim para mudar a sua realidade. Eu vim para mudar a sua história. E a gente, quando pensa mudança de história, mudança de realidade, muitas vezes temos pensamentos superficiais. Porque quando a gente pensa: o Senhor veio para mudar a minha história, você pensa logo no seu emprego.
no quanto você ganha. Vai mudar minha história, que vou ganhar mais. Vai mudar minha história, vou ter minha casa. Vai mudar minha história, vou ter meu carro. O Senhor não é vendedor de curso na internet. O Senhor não veio para lhe ofertar tigrinho, nem veio para lhe ofertar nada desse tipo. Veio para trazer vida, e vida em abundância. A visão superficial é uma visão mundana, carnal, que compreende as coisas com o sentimento da carne, pensando nos seus próprios anseios, nos seus próprios desejos. Não é pecado, não é errado pensar na melhora da sua condição financeira, mas o que o Senhor veio fazer para nós está muito além disso. O Senhor veio para traçar um novo caminho, apontar um norte, direção, para ser luz dissipando as trevas. Veio para alertar o nosso entendimento sobre a existência de um mundo mau, de um mundo de morte, de condenação. Mas não apenas veio apresentar o problema, mas veio se fazer solução. Nos deu condição para viver a vida eterna. O Senhor não é aquele crítico que simplesmente aponta os erros, mas Ele, quando promove transformação, Ele denuncia o mundo de erros, mas também aponta o caminho, porque Ele é o próprio caminho. A igreja precisa alimentar esse entendimento. Nós, como igreja, precisamos alimentar essa consciência. E evitar, e fazer um exercício. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque a sociedade, ela está nos condicionando a pensar cada vez mais de maneira terrena. Pensar cada vez mais de uma maneira desprendida das coisas de Deus. De uma maneira carnal, desejando, sendo ambicioso, sendo egoísta. Tem que pensar em si mesmo, que ninguém vai ligar para você não. Essas frases até uns anos atrás eram absurdas, até no meio secular. Mas de um tempo para cá tem ganhado tanto espaço, tanto volume. Pense em você mesmo, porque ninguém está ligando para você não. Tome suas decisões pensando no seu futuro, querido. Porque na hora do outro, ele não vai pensar em você não. Já pensou se Cristo tivesse agido da mesma maneira? Quer saber de uma? Eu vou me livrar de todo esse sofrimento. Porque na hora do vamos ver, ninguém vai lembrar de mim, não. A sorte da humanidade é que, apesar de vir como homem, Jesus não pensava como homem. A sorte da humanidade é que Jesus não exalava a cultura da humanidade, mas a cultura do reino de Deus. A visão de Cristo estava além, estava em outra dimensão. Porque se Cristo pensasse como nós pensamos, estávamos todos condenados. Muitas pessoas costumam dizer, os animais são melhores do que os seres humanos. Eu gosto mais dos animais do que de gente. Tem muitas pessoas que falam isso. Já pensou se Jesus pensasse isso? Eu prefiro os cachorrinhos do que os seres humanos. Estava todo mundo morto. Todo mundo condenado. Fomos convidados, igreja, a pensar como Cristo. A fazermos um exercício de tentar ser como Cristo. É difícil, é uma luta muitas vezes. Mas é o exercício, e o simples exercício, o simples desejo de parecer com Cristo, já nos distancia muito das coisas deste mundo. Porque quando operamos os nossos desejos para aquilo que é santo, já estamos vivendo um caminho de transformação. Porque operamos os nossos desejos de uma maneira distante para os desejos da condenação. Que são desejos bons de serem experimentados, porque o nosso corpo nos dá boas sensações quando procuramos por eles. Mas viver para Cristo é andar na contramão das coisas deste mundo. É experimentar sim um caminho oposto. E andar na contramão, querido, é conflito. Eu não vou dizer assim, experimenta voltando para casa e pegar a contramão no trânsito. Porque se você experimentar, a chance de você não chegar vivo é enorme. Mas é exatamente isso. A sociedade está em um fluxo. E aquilo que Cristo espera de nós e está nos convidando para tomar postura é entrar em conflito com esse fluxo.
é morrer para viver, renunciar para ter. Ouvir o inaudível, ver o invisível, para conhecer aquele que excede todo entendimento. É um caminho oposto, mas é um caminho de salvação. É um caminho de redenção, é um caminho de verdade. Ontem no culto dos jovens nós falamos sobre isso. Nós falamos muito que Deus é a verdade, Deus é uma verdade absoluta. E entendemos Deus dessa maneira e procuramos e pesquisamos. Então temos que trazer a verdade. Que verdade é essa? Será que é algo que eu preciso vagar por aí, orar para que a verdade se manifeste? Não. A palavra vai dizer que a palavra é a verdade. A verdade está ao seu alcance, porque Deus se fez acessível. A verdade está em livro. A verdade está em aplicativo no seu celular. Porque isso reflete a misericórdia de Deus. O mundo vai mudando, e o acesso à verdade também. O acesso à verdade está fácil, ainda. Mas nada vai calar a voz de Deus. Por mais difícil que sejam os anos, ainda haverá uma possibilidade de procurar ao Senhor, enquanto tivermos esse tipo de acesso. Queridos, o primeiro ponto que nós falamos foi que a pior coisa se transformou na melhor coisa. E nós entendemos agora no segundo ponto que a estrada exclusiva de Deus, ela é uma estrada amorosamente planejada. O Senhor preparou o seu caminho com amor para que você pudesse seguir neste caminho. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Cada curva, cada vale, cada topo de montanha, cada dificuldade no caminho, cada impedimento, tudo isso é projetado por Deus para termos uma jornada única com o Senhor. O Senhor não preparou uma linha reta para você. Existem algumas dificuldades, algumas provações que nós vamos viver, alguns picos de montanha, algumas depressões, tem buraco no caminho, mas é o caminho que o Senhor preparou para você. Porque nessa tempestade e nessa aparente bagunça, o Senhor está forjando um caráter novo para você. Querido, entenda, é igual aquela questão do copo meio cheio ou meio vazio. Como está esse copo? Alguns vão dizer, está meio vazio. Outros vão dizer, está meio cheio. Ano passado, na época das recuperações lá no colégio, eu cheguei, estava vendo a lista dos alunos que tinham pegado a recuperação. Aí tinha um aluno que estava bem assim na frente do papel, ó. Comemorando, Davis, comemorando. Aí, oxe, coisa boa, passou direto. E aí, velho, passou? Rapaz, velho, passei em 9. Aí, e são quantas matérias na sua turma? Ele, 18. Parece piada, mas foi verdade. Ele estava comemorando. Passei em 9. Peguei em 9. Peguei 9 recuperações. Ele não precisou dizer isso. Meio cheio, meio vazio. Ele apontou os olhos dele para a parte boa. Né? Passou no conselho de classe, mas passou. Mas é isso. Isso faz toda a diferença. O caminho vai ter dificuldades, vai ter seus impedimentos. Mas você pode olhar, meu Deus, eu estou andando com o Senhor, eu estou procurando. Eita, eu não sei mais o que fazer. Toda hora é uma tribulação, toda hora é uma dificuldade. Mas o crente que tem a visão, além da visão carnal, que tem a visão espiritual, ele passa pela prova dando... Exatamente. É outra visão. Eu sempre costumo dizer, o mundo ele não vai mudar. As suas dificuldades, as suas lutas, os espaços de convivência, o seu trabalho, querido, ele não vai mudar. A sua casa, muitas vezes, a rua, às vezes muda muito pouco ou não muda quase nada, porque não é isso que importa. O Senhor vai mudar a sua visão sobre essas coisas. E mudando a sua visão, o Senhor te fará instrumento de transformação desses espaços. Porque o que importa é mudar a consciência.
Tem os termos da moda, dos coach, né? Mindset, que tem que mudar o mindset e tal. Mas a palavra já falava disso. Porque quando ela fala em arrependimento, ela está falando de metanoia, que no grego significa mudança de mente. A Bíblia, anos-luz na frente desses conceitos de hoje. Mudança de mente, mudança de entendimento. Quando nós nos arrependemos, ou seja, nós desprogramamos a nossa vida e a nossa relação com as coisas que são pecaminosas, com o iníquo, com o mundo, e agora nós abrimos o nosso coração para dizer: Senhor, verdadeiramente vive Tu em mim, venha viver na minha vida e toma conta, porque agora vive não mais eu. Então agora eu vivo uma reprogramação. O pessoal inventou esses nomes agora, a Bíblia, anos-luz. Então mudança de entendimento, mudança de mente, arrependimento. Aquele que se arrepende de verdade, busca arrependimento, está exercitando uma mudança de rota, mudança de caminhos, porque vivemos por muitos caminhos. Às vezes é por isso que a gente é tomado de tanta ansiedade, porque a gente está agoniado com tantos caminhos para dar conta. E Jesus não disse: venha viver os meus caminhos. Nós não temos caminhos para Deus. Nós temos um caminho, que é Ele. Ele diz: eu sou o caminho, não sou os caminhos. Porque Cristo é algo singular, é único. Nada, nem ninguém se compara ao nosso Deus. Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. A mesma palavra que aponta que há dificuldade no caminho, é a mesma palavra que vai dizer: mas tudo bem, está no plano, e meu plano não é para te prejudicar. Eu não tenho a intenção de te prejudicar. Qualquer dificuldade que surgir no caminho é para te fazer crescer, é para te desenvolver, é para você abrir os seus olhos, expandir os seus horizontes, forjar um novo caráter. A palavra vai chamar o povo judeu de povo escolhido. Mas foi um povo santo o tempo inteiro, que se comportava de maneira justa, adoradores ferrenhos com o seu... Não! No Velho Testamento era um povo enjoado. Moisés dava as costas quando descia, o povo estava adorando um negócio de ouro. Povo complicado. Via água sair de tudo que era lugar, mar se abrir, vinha alimento do céu e o povo arrumava tempo e disposição para fazer isso. Povo complicado. Mas o Senhor estava lá com eles. Porque o Senhor estava ensinando para aquele povo e para os que viriam depois. Você pode ser ruim, e você é péssimo. Mas se submeta ao processo. O Senhor estava ali forjando o caráter de um povo. Falamos ontem, os egípcios da antiguidade, cadê? Acabaram. Tem a terra, o território, mas é outra cultura, é outro povo, é outra língua. Cadê os gregos da época? Se acabaram. Cadê os povos se acabaram? Quem permaneceu? O povo que teve um caráter forjado por Deus, que teve uma mudança de mentalidade, mudança de entendimento, que precisa inclusive abrir sim seus horizontes e seus ouvidos sempre para o Senhor, que erram, que muitas vezes também pecam, cometem seus equívocos, seus erros, mas o Senhor mandou a sua mensagem. A mensagem de Deus foi mandada para a terra. Todo mundo se acabou, esses aqui permaneceram. E eu disse que eles permaneceriam. E muitos se acabaram vivendo em seus territórios, ali na segurança do seu lugar. Esses não, foram espalhados pelo mundo. Mas ensinava dentro de casa aos seus filhos as suas tradições e as suas crenças. Que ensinavam aos seus filhos, que ensinavam aos seus filhos, que ensinavam aos seus filhos, que ensinavam aos seus filhos. Um belo dia se reagrupou todo mundo e a tradição estava mantida. Sabe por quê? Porque ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O Senhor mantém os seus propósitos e manda os seus recados, querido. Pega quem quer. Tem gente que está procurando revelação. A revelação está entregue. A revelação foi dada. É a palavra de Deus. Tenha sabedoria para absorvê-la. Está tudo entregue. A mensagem está pronta. Está aqui para ser posta no seu coração.
Agora você escolhe. Onde será o próximo passo? Em qual caminho? Qual vereda? Ou como falamos ontem aqui no culto dos jovens, o que será posto nas lacunas do seu coração? O que você vai guardar nessa residência? Agora é com você. Mas a verdade está clara. Amém? Glória a Deus. Hebreus Hebreus 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Parece doer agora, mas confia no Senhor. Terceiro ponto, Deus transforma decepções e pecados em bênçãos. Quem crê? Salmo 37, 23, 24. O Senhor firma os passos de um homem. Quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Aqui onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mesmo nos erros, mesmo nos nossos erros, igreja, e fraquezas, nada disso anula os propósitos de Deus para a sua vida. Às vezes a gente é tomado em culpa, cai num pecado, cai numa vida de problema, erra. Deus fechou a porta para mim. Não. Se arrependa, de verdade, porque vai manter os seus olhos abertos para os caminhos de Deus, para o caminho de Deus, pois o propósito de Deus não muda. O que Deus preparou para a sua vida não muda. Então vou fazer as coisas à vontade. Aí é consequência sua de viver todos os danos, porque é um princípio. Quem foi que criou o universo? Foi Deus? Foi ou não foi? Foi, sim, né? Tem um princípio da física que diz que para toda ação há uma reação. A física é a maneira matemática de descrever a natureza. Quem criou a natureza? Deus. Para toda ação há uma reação. Então você de fato escolhe. Se você quer plantar discórdia, se você quer plantar violência, se você quer plantar tudo isso, a sua colheita não vai ser de maracujá. É uma responsabilidade que você assume. Então, se eu compreendo como é a visão do crente, o crente caminha dessa maneira. Se eu compreendo que Deus tem o melhor para a minha vida e que seus propósitos para a minha vida não mudam, eu vivo pelo caminho da graça. Então, eu não vou viver à sorte e tentando o Senhor, meu Deus, não. Eu vivo pelo caminho da graça. Eu vivo pelo caminho reto, porque reto foi o Senhor comigo. Porque justo foi o Senhor comigo. A gente às vezes se preocupa e tem o maior receio de trair, de brigar, de discutir com um amigo. Por que a gente não carrega os mesmos receios com Deus? Por que a gente não tem esse temor? Eu não vou falar tal coisa naquele lugar, porque se eu falar determinada palavra vai ferir fulano, porque eu sei como é ele nesse assunto. E com Deus? Por que a gente também não assume esse compromisso? Deus é fiel e justo. Deus tem sido bom com você o tempo inteiro. Te dado o melhor, mesmo que você não tenha percebido ainda. Mas Deus tem te colocado nos melhores lugares. Aí às vezes você faz uma forcinha e sai. Vai para outro canto. Porque é assim. Depois a gente quer falar de criança. A gente age como crianças. O pai vem e nos coloca no melhor lugar. A gente faz uma forcinha e vai para outro lugar. O pai vem e dá o melhor direcionamento. A gente faz uma forcinha e faz do jeito que a gente entende. Bento, não pode, mas eu quero. Eu não sei o filho de vocês, mas Bento tem uma reza chamada Mas Eu Quero. Tal coisa, não sei o quê, mas eu quero. Eu acho que ele nem sente que fala. É no automático. Mas eu quero, mas eu quero. Uma hora, quando ele tiver um pouquinho mais velho, ele vai sentir o peso do mas eu quero. E eu espero que seja um peso que não traga nenhum dano a ele.
Só o suficiente para ele se ligar. Mas não um dano permanente. Mas é verdade. E a gente faz do mesmo jeito. Eu tenho, queridos, propósitos, não vão mudar. Eu tenho planos para a sua vida, eu tenho projetos, eu tenho traços, tenho todo um ensaio aqui para a sua vida. Ah, mas eu vou por ali. Não, filho, o caminho não é por ali. Mas eu quero. Jonas falou um mas eu quero e não foi muito legal, não. Jonas, não é por aí, mas eu quero. Então vai, toma uma baleia para engolir, toma um peixe para engolir. Olha o prejuízo. Acho que Jonas ficou ali dentro, rapaz, eu imaginava de tudo, até morrer afogado, mas um peixe me engolir, esse Senhor prepara cada uma. Prepara, e é como eu disse, o recado está dado. Para bom entendedor, meia palavra nem sempre está bastando, porque a palavra é inteira e às vezes não está bastando. Imagine meia palavra. Mas Deus vai fazer a obra. Amém? Glória a Deus. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, presta atenção, pois o meu poder se aperfeiçoa portanto eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo estava falando isso para o povo de Corinto, e estava dando evidência de que a sua humanidade refletia a glória de Deus. As suas lutas refletiam a glória de Deus. Não era uma perfeição. Olha, eu sou perfeito, então veja como Deus está... Não, eu sou gente, fraquejo, canso. Tem hora que eu não consigo nem ler, eu tenho que escrever essa carta com letras gigantes, como ele já descreveu em outros momentos. Olha, eu estou vivendo uma luta contra mim mesmo. Mas é isso que está dando evidência da glória de Deus. Ou como Jó, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem crê nisso, igreja? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E as nossas escolhas, sonhos e planos precisam bendizer o nome de Deus. Precisam glorificar a Deus. Precisam afirmar a posição de Deus em nosso coração. Hoje se falou sobre oferta. A gente pensa também como a Bíblia fala em adoração. Adoração é sacrifício. Adoração não é cantar. Adoração não é tocar. Adoração não é dançar. Adoração não é servir, não é receber. Adoração é sacrifício, é entrega, é perda. Adoração é perder. É o quanto você está disposto a perder. E eu vou perder por quê? Porque ele entregou o seu único filho. Era incapaz de algo como Deus perder alguma coisa. Porque estamos falando de Deus. O Senhor criou uma possibilidade de perder algo. Para que pudesse dizer algo à humanidade. Eu vou criar uma condição aqui em que eu possa perder alguma coisa. Para que vocês entendam até que ponto eu estou disposto a abrir os seus horizontes sobre os meus desígnios, planos e projetos de salvação para a sua vida. O mal está aí, batendo a porta. O diabo está aí. Deus está operando, tem seus planos, está fazendo o seu trabalho, o diabo também está. Não pense que o diabo está nesse momento no sofá, assistindo dorama ou jogando no tigrinho, não. O diabo está trabalhando. Está fazendo a parte dele, no que ele acredita. Conhece você, conhece várias coisas das suas falhas, conhece onde você anda, suas preferências, as coisas que você faz, que você fala. Conhece o que você diz, conhece algumas opiniões que você já falou por aí, você tornou público. Tem um caderninho muito bem feito, muito bem planejado em Excel, um negócio muito bem feito, não precisa usar ChatGPT, ele sabe fazer tudo certinho para poder destruir a sua vida. Você tem consciência que existe um ser que está planejando te matar e que ele pensa de uma maneira muito mais eficaz do que qualquer outra pessoa, que ele consegue montar estratégias e planos que uma pessoa não poderia botar.
Aí ele vai e cria e bota na vida de alguém essas ideias. E a gente fica, igual meu professor de geografia dizia, feito bobo alegre, parecendo que o mundo, não está acontecendo nada no mundo. Os professores de geografia sempre tem essas coisas, né, Deus? Feito um bobo alegre, falando assim. Abra os olhos, igreja. Abra os olhos. Eleva os seus olhos para os montes, porque é lá onde está o socorro. Abra os olhos espirituais. Abra os olhos. Glória a Deus. Confesse ao Senhor, se arrependa. Exercite o arrependimento, porque arrependimento promove consciência. Preste atenção, arrepender não é uma técnica, porque hoje tudo é muito configurado dessa maneira. Se arrepender não é uma técnica que eu vou exercitar para que novas consciências se instalem em mim, não. Arrependimento é desprendimento do eu para que algo se aposse da sua consciência. E este algo é o Senhor. E manifesta a presença dele em nós através do Espírito Santo. Se desprenda e se arrependa, porque Deus tem um projeto para a sua vida. Abra, se permita para viver o melhor de Deus. Deus tem algo para te entregar e está pronto. Se permita para o que Deus quer mover na sua história. O que Deus tem para a sua vida não é sobre hoje, nem para amanhã. É para a sua história, para a sua descendência. Porque o que você faz hoje vai reverberar nos seus filhos, nos seus netos. O que Deus tem, querido, não é sobre o tempo. Porque Deus não vive a cultura do tempo. Deus vive a cultura da eternidade. Então Deus tem coisas muito duradouras para você. Quarto ponto é que a jornada, este é o caminho para o céu. O processo é o caminho para o céu. Em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão... Então nós entendemos que aqui temos uma estrada única. E preste atenção, Jesus é o único caminho. Mas este caminho se manifesta de diferentes formas na vida de cada um. A vida de Miller e o trajeto das lutas de Miller e o caminho até o céu vai ser de um jeito diferente do que Deus preparou para a Anailda. É o mesmo caminho, mas que são experimentados de maneiras diferentes. Por quê? Porque isso revela a importância das nossas vidas para Deus. Deus não generaliza a humanidade. Ele trata cada um com um cuidado especial. Em Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia do Senhor. 2 Coríntios 4:17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então olhe para o céu com esperança. Persevere no Senhor. Tem dias que haverá dias mais difíceis, mas persevere no Senhor. Haverá dias que teremos algumas dificuldades, um cansaço, mas persevere no Senhor. Entregue o seu cansaço a Ele. Ore, converse com Ele. Mas não desista. Não desista de caminhar com o Senhor. Glória a Deus. Então, igreja, quando nós entendemos os planos, o projeto do Senhor para as nossas vidas, nós entendemos que não há espaço para algo que às vezes é comum a nós fazermos, que é a murmuração. Não há espaço para reclamar. Não há espaço para ficar dando evidência para aquilo que é ruim. Faça como meu aluno.
Peguei 9 recuperações, mas olhe para as 9 que você passou. Não há espaço para dar evidência a isso. Problemas virão, mas vamos passar por eles. Porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Podemos tudo no Senhor. Sozinho não podemos nada. Sozinho vai fraquejar, vai cair, vai quebrar a perna, vai se machucar, vai se acidentar, vai parar no hospital. É assim a vida de quem anda sozinho. Mas com o Senhor não. Você pode até parar no hospital por alguma coisa, mas você vai dando glória a Deus. Porque você sabe em quem você confia. Você não confia nem em carros e nem em cavalos. Você confia no Senhor. Então não murmure. Não dedique tempo e espaço para isso. É difícil. É uma luta. Porque às vezes a gente se sente vivendo num mundo injusto. O mundo é injusto. Fulano está ganhando tal coisa. Fulano consegue tal coisa e eu nada. Ah, fulano, você viu como falaram quando foi a vez de fulano? E comigo nada. Não viva por fulano, viva por Cristo. Ah, mas estão errando comigo. Entrega ao Senhor. Deposita o seu coração ali. Ah, mas pegam no meu pé. Mas o pé que importa é o do Senhor. É o caminho que Ele marcou para você olhar as pegadas e seguir. É duro mesmo, eu sei. É difícil. É trabalhoso. Porque nós somos condicionados a dar importância a isso. A nossa casa, a escola, a rua, a imprensa, a mídia, ela deu evidência a isso. Como se essas coisas de fato importassem. Mas nada disso te leva ao céu. Nada disso te leva à salvação. Pelo contrário, tudo isso te congela para a condenação. Então, igreja, não murmure, porque Deus transforma todas as coisas para o seu bem. Em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não murmure, porque Deus tem um plano maior do que você pode enxergar. Isaías 55, 8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Não murmure, porque o sofrimento atual não se compara à glória futura. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Não murmure, porque Deus cuida de você em cada detalhe da sua vida. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, versículo 7. Não murmure, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para... Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Salmos 107, verso 1. Não murmure, porque Deus está moldando o seu caráter. Romanos 5, 3 e 4 diz: sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Não murmure, porque Deus está com você, mesmo nos vales sombrios. Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus disciplina aqueles que ama. O Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja.